Ó, a Nanda, filha de uma mãe adolescente, né? Minha mãe engravidou com 16, quando eu nasci ela tinha 17. Eu passei muito tempo achando que foi acidental, né? A minha mãe até falava, não vai. A minha avó falava assim, não vai repetir o erro da sua mãe, você tem que estudar. Eu falei, pô, o erro sou eu. Mamilos Café. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Mamilos Café, esse espaço que a gente preparou com muito carinho para receber mentes instigantes para conversas de peito aberto. Esse aqui é o seu lugar e se prepara que eu já vou apresentar a convidada dessa semana. Ela é apaixonada pela televisão desde que tem 6 anos. Precisou de muita coragem para investir na carreira de atriz. Precisou de muita coragem para encarar as oportunidades que apareceram. Precisou de muita coragem para se tornar quem é. E precisou de coragem para a maternidade. O Mamilos de hoje recebe uma mulher que sabe que coragem é o medo andando. E por isso ela sempre se mantém em movimento. Seja bem-vinda, Nanda Costa, no nosso Mamilos. Obrigada, eu tô quase abrindo a camisa, assim, tô fazendo. Cheguei. Cheguei chegando. Obrigada, um prazer Apresentação, estar aqui. eu acho que ela te descreve bem. Tem muita coisa aqui pra gente conversar sobre como é que você fez isso. Nem eu sei como é que eu tô aqui hoje com esse microfone. Vamos começar pelo começo. Você nasceu em Paraty, uma cidade que eu adoro, que tem flip, que tem um monte de festival, que é linda. Nasceu de uma mãe que tinha 16 anos, muito nova. E aí tem um trio ali para te criar, que é a sua mãe, o seu avô e a sua avó. Me conta um pouquinho da pequena Nanda de Paraty. Quais são as memórias que você tem dessa época? Caramba, vamos lá então. Acabei de fazer 38, hein? Tem Puxa aí. Ó, a Nanda, filha de uma mãe adolescente, né? Minha mãe engravidou com 16, quando eu nasci ela tinha 17. Eu passei muito tempo achando que foi acidental, né? A minha mãe até falava, não vai. A minha avó falava assim, não vai repetir o erro da sua mãe, você tem que estudar. Eu falei, pô, o erro sou eu. Eu fui entendendo isso e até o medo da maternidade, assim, isso era uma coisa para mim muito distante, porque eu tinha muitos sonhos e muitas vontades. E eu adorava jogar futebol, brincava na rua com os meninos, a minha rua não passava carro, e Paraty é essa cidade que tem muitas opções para criança, assim. Então, eu morava na beira do rio, eu gostava de remar, eu gostava de pescar, eu gostava de jogar bola, soltar pipa, e eu morava numa rua onde eu era café com leite, porque todas as meninas que moravam na minha rua, elas eram mais velhas que eu, assim, 8, 9, 10 anos. E os meninos, que eram, às vezes, os irmãos dessas meninas, eram da minha idade. E a minha avó, ela tem uma loja em Paraty, que vende tecido, roupa, cama, armarinho, brinquedos. E aí, acho que quando eu cheguei também começou a ter mais brinquedo, porque ela comprava e algumas coisas ficavam para mim. Tipo, eu era dona da bola. Então, eu podia jogar, eu podia escolher o time. Isso é muito A bola era minha. Então, assim, e aí o que acontece é que rolava esse futebol sempre com os meninos, e aí teve um momento em que eu comecei já a ficar ali com 12 anos, 13, e aí tinha uns com camisa e sem camisa, e eu tirava e jogava no sem camisa, até um dia que o mamilo começou a ficar mais protuberante, e a minha prima falou, ó, não dá mais pra você jogar com os meninos sem camisa. E aí eu comecei a entender que realmente tinha uma diferença, que não era tudo igual, sabe? Criança é tudo igual, pode brincar, porque eu não tinha problema nenhum. A minha família não falava, isso é de menino, isso é de menina. Mas eu comecei a perceber que realmente me chamavam de macho man, porque eu era... Mas eu não entendia ainda que eu gostava da minha orientação, sabe? Isso era uma coisa que eu não estava pensando, sabe? E aí eu sonhava em ser atriz, mas eu não conhecia ninguém que fosse, eu não sabia por onde ir. E Paraty sempre foi cenário de muitos filmes e muitas novelas, porque é muito fotogênica, né? Uma cidade muito cinematográfica. Então, eu ficava sempre atrás da fita zebrada, quando eu sabia que ia ter alguma filmagem, observando. E aí tinha uns amigos que falavam assim, vai ter figuração, por que você não vai participar? E aí eu entendia que os figurantes não podiam olhar para a cena, para os atores, para a câmera, porque está acontecendo, tem que fingir que não está vendo nada. E eu queria ver tudo, sabe? Eu queria ver como aquilo funcionava. Então, era aquela criança que sonhava ali. Daí saí de casa com 14 anos. Então, essa parte eu fiquei assim, porque foi isso. Eu tenho uma de 14. A hora que eu li que você
falou, quero estudar, achei mó bonitinho que eu li que seu avô falava, mira no Oscar, pra te incentivar a estudar, achei isso lindo. E aí você foi nessa jogada, e daí você veio pra São Paulo com 14 pra morar com uma tia-avó que infelizmente faleceu, né? E aí com 15 anos você ficou morando num pensionato, meu coração ficou, como assim? Como é que você se virou tão nova? Eu acho que o fato de eu ter sido filha de mãe adolescente, eu senti em algum lugar que eu atrapalhei a juventude da minha mãe, a infância da minha mãe, que a minha mãe deixou de estudar, de sair de casa para realizar o sonho dela, sei lá, da vida pessoal. Só que depois que eu entendi que ela me desejou e ela quis, ela optou por isso, tanto que assim, eu poderia ter ficado com os meus avós e ela ter vindo estudar, como acontece em muitas famílias. Só que ela me quis. E ela, assim, eu não fui um erro, eu fui hoje em dia ela fala, um dos maiores acertos da minha vida, que bom que eu queimei a largada. E o que acontece é que a minha tia, que era a única irmã da minha mãe, a tia Paula, ela tinha 27 anos, e aí diferente da minha mãe, ela saiu, veio fazer faculdade, se formou aqui em ciências da computação e tal, e eu já tinha esse foco, eu queria, não tinham escolas de teatro, não tinha formação, não tinha assim, o que fazer lá para conseguir para conquistar o meu sonho, que eu coloquei na cabeça que eu queria ser atriz e nada me tirava isso da cabeça. E aí, um dia minha mãe estava distraída lavando louça. E aí eu falei assim, mãe, quando eu for pro colegial, você deixa eu ir morar com a minha tia? Aí ela, no colegial, deixo, quando você for mais velha, você vai e tal. E aí eu coloquei isso na cabeça, só que quando eu falei, com 14 anos você deixa, ela não fez o cálculo, ela achou que eu ia ter um pouco mais que isso, 16, 17, Lá 18. pros 20. Ela devia estar pensando em alguma outra coisa. E aí ela falou, tá bom, eu falei, você combinou comigo, hein? E aí eu coloquei aquilo na cabeça e ficava contando os dias que faltavam para eu ir estudar, para eu mudar. E aí chegou o dia, ela não estava preparada. Não, Fê, vamos esperar um pouco mais, você está muito nova. Só que eu fui uma menina que nunca dei trabalho, assim, tipo, eu acordava, arrumava minha cama, eu queria fazer tudo certinho porque eu achava que eu tinha chegado na hora errada e já tinha atrapalhado demais, sabe? Uma culpa, né? Falei, não, vou fazer tudo certo. Então, eu era uma criança muito responsável, eu gostava de ir para a loja da minha avó e ficar conversando com os clientes, a cortar tecido, eu gostava de trabalhar, sabe? Ascendente Capricórnio. E lá eu ficava conhecendo um monte de gente, conversando com um monte de gente. E aí a minha mãe abriu uma lanchonete também quando eu era criança. Daí, às vezes, tinha música ao vivo, eu pedia pra cantar, sabe? Pequenininha, assim, tipo... Uma mini querida. Libriana, E aí tinha muito isso, assim, de ser bem desinibida, despachada. E aí vim pra São Paulo pra morar com a minha tia e fiquei aqui 5 meses. E aí, indo pro Dia das Mães, pra Paraty, eu sempre ia com a minha tia, quase todo final de semana. Aí, nesse final de semana, eu comentei com um primo que tinha acabado de comprar um jipinho, não sei o quê. Ele ia pela Serra de Cunha, que era outra serra, que era outra estrada, né? Ela ia por Taubaté. Aí eu falei, pô, eu vou com o Fê, ele comprou um jipinho e tal. Ela falou, vai ser ótimo, que eu vou sair de um atendimento no Tietê, já tá perto da saída e é isso. E aí eu falei, não, tia, imagina, não vou deixar vocês sozinha e tal. Aí, não, vai ser melhor, vai com ele. E aí ela sofre um acidente de carro e a gente perde a minha tia em 2001, em maio de 2001. E aí foi muito punk, imagina a família, como a família super, sabe, estruturada, assim, meus avós, minha mãe, minha tia, aquela família tudo certo, assim. Então eu tive que lidar com a perda muito cedo e consegui uma bolsa no curso do Wolf Maia aqui na época. E aí eu falei, mãe, assim, eu quero seguir, sabe? Eu passei um tempo em Paraty, eu voltei, vivi o luto. Eu tinha uma outra tia que morava aqui na época, que é a tia Zumira, e eu fiquei um tempo com ela, morando na Vila Madalena. Só que aí ela saiu do trabalho e voltou para Paraty. Aí nesse momento eu tinha que voltar. Só que aí minha mãe descobriu um pensionato de freiras perto da Avenida Paulista, ali na Alameda Itu. E eu tinha conseguido a bolsa no Frei Caneca. Só que lá, por que ela deixou tão nova, né, com 15 anos? Porque eu tinha que passar um cartão que botava a hora que eu entrei, a hora que eu saía, não podia atrasar.
não podia dormir fora, eles ligavam automaticamente, sei lá, 3 dormidas fora, tinha muitas regras, assim. E eu queria muito, né, então assim, eu era aquela criança claro. que não, assim, os amigos já descobrindo umas coisas mais diferentes, falei: "Não, não, 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 qualquer erro, qualquer vacilada eu voltaria para Paraty", sabe, então eu fui muito focada, assim. Me conta um pouquinho desse momento, aí chega 2006, você consegue o seu primeiro papel na televisão. Qual que foi a trajetória que você fez? Você já começou a falar que você começou a estudar. Como é que foi esse momento até conseguir ir e chegar finalmente no lugar que você queria? Então, consegui a bolsa no curso do Wolf Maia e a minha turma começava 7 horas da noite e acabava acho que 11, e o portão do pensionato fechava 11h30. Então eu tinha meia hora para sair do Frei Caneca, Corre. não dava para pegar táxi, não tinha ônibus que passava, eu tinha que ir andando. Então assim, Frei Caneca, Não, tarde. eu atravessava a Paulista correndo, e eu tinha um tênis na mochila, então eu botava o tênis na mochila, ia lá para aula, e eu morria de vergonha de dizer que eu morava num pensionato de freiras na época, porque eu era a mais novinha da turma, todo mundo eu tinha 15, e a galera já era maior de 18. E assim, eu sempre fui Fernanda em Paraty, ninguém me chamava de Nanda. E aí, como eu era pequenininha, bochechudinha, Nandinha, porque era mascotinha, tinha Fernanda não sei das quantas, Fernanda não sei o que, eu era Nandinha. E aí, botaram esse nome em mim, eu aceitei, valeu, Bora lá. vamos aí. E aí, comecei a fazer o curso, e aí eu era muito nova, eu tinha um sonho muito grande dentro de mim, e eu estava vivendo uma dor muito profunda, né, então eu tinha um olhar que eu não estava ali só fazendo um curto ou deslumbrando ser atriz, não era num lugar de deslumbre, assim. Enfim, tem outras camadas também, acho que o fato do meu pai ter ido embora muito cedo, quando eu tinha 1 ano, eu queria que ele tivesse orgulho, que ele aparecesse, e aí eu perguntava pra minha mãe criança, falei: "Você acha que meu pai vê TV? Então eu vou entrar ali, ele vai saber quem eu sou, vai ter orgulho, vai aparecer", e foi o que aconteceu, e foi uma história linda, assim, mesmo, ele, né, tendo ido embora, ele se fez muito presente por esse desejo de É a encontrar. presença na ausência. Exato. E aí foi o que me deu força, que me deu combustível, assim, eu até agradeci a ele, eu falei: "Pô, que bom", porque eu tinha um objetivo, sabe. Eu tinha sonho, e não era um sonho tipo: "Ai, quero ser famosa", não era isso, sabe. É muito interessante como a gente é resultado do amor, mas também da dor, né. Sim, sim. E aí, bom, aí ele viu alguma coisa em mim nesse momento, assim, tipo, que era diferente, porque eu estava vivendo uma coisa realmente que me deixava num lugar muito humano, assim, né, de dor, de tudo mais. E eu ficava achando que ele não ia lembrar de mim, porque às vezes demorava um pouco mais, dava 11 horas, tipo assim, tocava sinal, eu tinha que botar meu tênis e sair correndo, que não podia fechar o portão, senão eu ia ter que voltar para Paraty, assim. Qualquer qualquer erro era determinante, assim. E aí, aí às vezes tinha umas festinhas: "Ah, vamos não sei onde", eu falei: "Ah, não posso", "Mas por quê?", eu falei: "Ah, onde é que você mora?", "Eu numa república". "Mas você não posso, mas eu não, hoje eu tenho que estudar", eu sempre dava uma desculpa, imagina. Maior orgulho hoje em dia de falar isso. Mas eu ia correndo, chegava lá suando, e aí as freiras me olhavam meio assim, tipo, vinha correndo pela Augusta, sei lá o que elas pensavam. Mas, tive a primeira oportunidade em Cobras e Lagartos em 2006, porque o Wolf lembrou de mim, aí foi uma trajetória, porque assim, eu fazia o curso, aí eu fiz alguns testes para Malhação, teve um que eu passei, entrei, cheguei lá na reunião, aí o diretor na época estava me apresentando super feliz, eu subia no palco e falava: "Ah, eu sou fulana, eu vou fazer não sei qual personagem, tarará". Aí eu subi toda feliz, consegui, né, agora é verdade. Aí eu fui me apresentar: "Nanda, não sei o quê, sou de Paraty, morava em São Paulo, pá-pá-pá-pá". Aí eu só vi um movimento assim, ó, da produtora de elenco escrevendo no papelzinho, não, o diretor escrevendo no papelzinho, olhando pra mim, rindo, papelzinho pro lado, aí ela pega e faz, tava escrito: "Não quero ela". E aí eu fui aprovada, mudei, saí de São Paulo, cheguei no Rio para entrar, e ele mudou, viu pra mim e mudou. E aí foi um baque, aí falou: "Não, que eu quero, você é narizinho, bonitinha, não sei o quê, eu quero uma menina com uma cara de louca, não sei o quê". Eu falei: "Pô, sou atriz". Aí não rolou, e aí fui ver. Você quer ver uma louca? Você quer ver uma louca? Me dá a oportunidade.
E aí, enfim, não foi. Aí depois uma outra coisa que foi quase. E aí tava sempre meio que no quase. E aí eu falei, quer saber? Não quero mais saber disso, não. Vou fazer meu teatro. Eu fui fazer uma peça musical infantil, Cravo e a Rosa, na época. E aí tava, tipo, em BH, fazendo a peça, feliz da vida com a turma. Eu nunca... Aí eu tava já mais tranquila, porque eu fui essa adolescente determinada que não podia fazer nada errado. Eu tava viajando com a galera do teatro. Pô, que maneiro. Que liberdade. Aí, de repente, toca o telefone, a Marcinha Andrade, que estava produzindo Cobras e Lagartos, ela me liga e falou, Wolf, quer na novela. Eu falei, mas quer mesmo? Não tá de palhaçadinho, não vou largar a peça, não tem stand-in. Mas aí eu fiquei mais um tempo e aí... Não, e foi um sucesso, né? A Foi a novela primeira fez muito toada, sucesso. Foguinho era um estrondo, né? Foi muito legal. De lá pra cá, você já fez muitos papéis importantes. Você já fez protagonista de Horário Nobre. Você fez filme, foi premiada com filme. Então, assim, é uma trajetória de vamos lá, 15, 25 anos já trabalhando, aceitando as oportunidades que apareceram para você trabalhar. Me conta um pouquinho, se é que você consegue, uma, duas personagens, você falou, isso aqui me marcou muito e por quê? No meio desse monte. A primeira novela me marca muito porque é a primeira. E eu lembro que assim, meu nome estava apresentando. E o meu avô, tem uma história muito linda com ele. Porque esse avô que falou, você tem que mirar no Oscar e ver onde você acerta. Se você quiser ganhar um prêmio no Festival do Rio, você não vai ganhar o de Paraty, sabe? Pensa grande, foca, seja o melhor que você puder. Ele sempre me deu esse combustível, assim, né? E aí... E aí o que aconteceu? Eu fiz Cobras e Lagartos e ele comprou. Eu lembro que minha avó até brigou com ele porque ele não dirigia, né? Ele não tinha carro e tal. Ele pegou uma economia que ele tinha e comprou uma TV grande. Estava começando a onda das TVs zonas, assim. E teve que abrir um rombo na porta porque não passava para o quarto dele. Quebrou um pedaço da parede para passar. E ela, como é que você compra uma TV desse tamanho? Ele falou, não, porque agora minha neta vai vir cada vez menos pra cá, eu quero ver ela grandona do tamanho natural. Aí foi isso. Aí comecei em Cobras e Lagartos, aí teve uma festa na rua, que eles botaram um telão, chamaram, sabe, aí o padeiro fez um pão que era em formato de Cobras e Lagartos, rolou um movimento legal, sabe? E eu lembro das pessoas estarem na rua e falar assim, nossa, mas seu nome até apareceu lá, você até falou, te falei bem pouquinho, mas assim, teve esse movimento, pô, que legal, sabe? E aí, logo depois, eu fiz Dolores Durano por toda a minha vida, que foi um marco, assim, porque eu lembro que em Dolores, aí já voltando pro ponto de vista do meu avô, minha avó falava que ele era muito o pai do Francisco, né? Os dois filhos de Francisco, assim, porque ele ficou sabendo, mas vai passar que horas? Meia-noite, sei lá. Era super tarde. Sério. Aí ele falou assim, não, mas as pessoas vão estar dormindo. Não, já sei o que eu vou fazer. Aí ele comprou um gravador de DVD e ele gravou e saía com uma bolsa embaixo do braço com os DVDs. Aí ele, você viu minha neta? Não sei o quê. Aí falou, não, não vi. Não, mas eu tenho uma cópia aqui. E aí ele ia entregando. Ia na banca de jornal e falava, essa aqui é a minha neta. Tudo que sair com ela, você guarda pra mim. Fazia clipagem, sabe? Tinha tudo fofo, assim. E aí eu falo que era pra ir atrás do meu pai, mas na verdade era, sabe, meu avô, assim, que foi o cara mesmo, assim. A referência de amor. E aí, Dolores Duran, quando apareceu... E aí foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer o teste para Dolores Duran, o João Jardim, que era o diretor, ele falou assim, você... Por mim é você. Ele falou assim, você arrasou o teste, nossa, mas não sou eu que bato o martelo. E era o mesmo diretor de Malhação. Mentira! Ricardo Washington. Vou falar. Aí eu falei, o Ricardo tem que querer, assim, tem que bater o martelo e tudo mais. E aí eu falei, não vou fazer. Ele, como você não vai fazer? Aí eu já tinha meus traumas, minhas coisas, né? Não vou fazer, não vou fazer. E aí eu lembro que eu fiz, aí eu lembro dele falar que ele me elogiou, assim, falou, nossa, essa menina é ótima, onde é que ela tava? Quer que eu te conte? Foi demais. Mas ele sabe da história de Malhação? Vamos encaminha aí pro Ricardo. Eu vou gravar num DVD e vou mandar pra ele. Não sei se ele sabe. Pois é, muito interessante. Eu fiz novela com ele, mas não falei assim, sei lá.
Ô, Cris, a gente tem falado muito de fases da vida, né? Até porque nós duas estamos muito numa fase de malhação, fazendo de tudo para ter um corpo mais saudável, com músculo, para sustentar o envelhecimento que vem aí. E a gente tem falado também que esperamos que essa fase dure o restinho da vida que a gente tem pela frente, né? É isso aí, porque claro que a vida é composta de fases mesmo, e para cada fase tem uma nova necessidade, uma nova descoberta. Se você está na fase da dieta para perda de peso e o seu médico orientou a utilização de medicamentos como suporte, ou mesmo está acontecendo uma mudança drástica na sua rotina alimentar, pode ser que você enfrente algumas reações, como a constipação. Mas não precisa ser assim, a gente sabe que a sua nova rotina e seu intestino precisam andar em sintonia. E é aí que Tamarine entra para te ajudar nessa jornada. A ingestão de fibra, ela precisa fazer parte da nossa rotina diária, mas na correria, nem sempre dá para consumir a quantidade necessária para o bom funcionamento do intestino. Tamarine te ajuda a suprir essa necessidade com 2 produtos pensados para uso diário. Tem o Tamarine Fibras, que é composto por um mix de fibras probióticas que contribui para o funcionamento do intestino. E você pode também contar com Tamarine Fibras Max, que oferece um mix exclusivo de fibras probióticas solúvel e insolúvel mais psyllium, que além de também contribuir para o funcionamento do intestino, auxilia na hidratação dele, facilitando os movimentos intestinais. E você ainda pode escolher entre a versão sem sabor e a nova versão sabor laranja. E as duas são 0 açúcares. Agora, para momentos agudos, Tamarine tem medicamento indicado para uso pontual. São laxantes em forma de comprimido ou de geleia, que ajudam no alívio da constipação quando o intestino resolve parar. Porque você não está sozinha nessa caminhada. Tamarine te acompanha e cuida de você com a mesma confiança de sempre. Tamarine, porque a sua rotina pede confiança. Nanda, tem uma coisa no que você está contando que é esses sim e não, né? Você vai lá, você faz um papel, a expectativa do sim e às vezes vem um não. E às vezes também você até vai fazer um teste para um papel que você fala, ai, nem gostei tanto, e aí vem um sim. Como é que lida com essas ondas de emoção? Como é que lida com, sou uma impostora, descobriram e por isso que não me deram um papel? Isso sempre teve, acho que na vida de muitas nós mulheres, assim, né? Cara, agora vão me descobrir. Aí depois aí vem a maturidade, porque aí você vai fazendo tanta coisa e você fala assim, cara, não descobriram até hoje, não deve ser, sabe, tanta sorte assim, sabe? Deve ter. Mas aprende muito, eu entendo, não tá preparada, não era o momento. Acho que o papel tem endereço certo, assim, não é uma coisa tipo, ele não me quis, mas é isso. Não é sobre você necessariamente, né? As coisas envolvem isso, assim. E aí o Dolores Duran foi um divisor de águas, assim. Foi escrito pela Patrícia Andrade, que hoje é a madrinha das minhas filhas, né? Porque eu nem conhecia a Pan. E aí a Sandra Werneck me viu nessa série, nesse seriado, era um especial, e ela me convidou para fazer Os Sonhos Roubados, que foi o filme dela, das 3 meninas da comunidade, que até hoje passam nas escolas, nas periferias, assim, tem um retorno muito legal desse filme. Esse filme é muito bom. E aí eu lembro que depois de Dolores, o Manuel Carlos me viu também e me chamou para fazer Viver a Vida. Só que eu tinha uma personagem com pouquíssimo destaque lá. Que era Chimbalaê, lembra aquela música? Ia para Búzios. E aí aconteceu uma coisa muito legal, porque quando eu morava em Paraty, não, eu já tinha saído de Paraty, já estava morando em São Paulo, alugaram a minha casa para fazer Da Cor do Pecado, como base, né? Botar o equipamento e tal, e gravar ali na rua. E a minha mãe me ligou e falou, o pessoal do Da Cor do Pecado veio aqui, eles vão filmar aqui, Janequine tá vindo, tem uma galera vindo para cá. Falei, peguei um ônibus e fui. E aí, quando cheguei lá, eu ficava vendo, né? Voltei lá pra trás da fita zebrada, observando tudo. Só que eu tava dentro de casa, aí passava um ator, aí passava o diretor, aí o maquiador, aí eu ficava assim, observando tudo. E daí, parei na janela, fiquei assim, né? Imagina, 14 aninhos, 15 aninhos, olhando, observando tudo. E daqui a pouco, eu olhei o monitor e eu vi minha cara no monitor. Aí eu vi que a câmera tava apontando pra mim. E aí, esse cara falou assim, olha você lá na tela da Globo. Só que ele não sabia o que ele estava falando, sabe? E eu me vi, eu falei, caramba, até dá, porque tinha uma luz, acho que tinha um filtro, sei lá. Que eu falei assim, nossa,
veio até uma autoestima. Eu falei, pô, não é tão diferente do que eu vejo assim. Porque na minha cabeça eu era, tipo, completamente diferente do padrão, do perfil, de tudo, sabe? Não sei por quê, mas enfim. Eu tinha isso dentro de mim. Aí quando eu olhei, eu falei, pode ser. Funciona, hein? Aí ele veio conversar comigo, eu falei, pô, eu sou atriz, eu tô estudando, tô fazendo o curso do Wolf e tal. E aí, passou, fui embora e tal. Na novela do Manuel Carlos, em Búzios, eu tava fazendo uma novela, daí o câmera posicionou, eu tava dentro do carro, ele apontou a câmera pra mim, aí ele falou alguma coisa assim, não entendi, fiz assim, aí ele veio, falou, cara, você parece muito com uma menina de Paraty, que eu vi que estudar, eu falei, sou eu. E aí eu falei pra ele, o Jota sempre falo com ele isso, falei, cara, você não sabe a importância que foi aquilo, assim, porque era quase como se falasse, vai, continua que Chancelou, você né? tá chegando, sabe? E aí, enfim, Jota. E aí tem essa história, e aí depois, no meio da novela, estreia os Sonhos Roubados no Festival do Rio, e eu comecei a ganhar prêmio. Aí eu ganhei prêmio no Festival do bom, Rio, né? Miami, Paris, A Biarritz. gente gosta. Foi muito bom, assim. E aí o Manuel Carlos falou, cara, vou começar a escrever pra você. Porque aí ele viu que podia também escrever. Ele não sabia, ele tinha visto em Dolores, mas tinha visto pouco, assim. Aí a personagem começou a ter um destaque muito legal, assim, do meio pro final. Aí eu comecei a fazer cinema, em cinemas mais independentes, assim, que eu tava sendo muito feliz. Mas eu não imaginava protagonizar uma novela das 9, sabe? Aí eu lembro que eu fiz Cordel Encantado, que era uma novela Uma das fofura. 6. E aí tava já pra entrar numa novela das 7, assim, já tava tudo meio que certo. E aí começaram a não me responder. Eu falei, será que eu caí? Aí eu ligava, mas a gente não tinha marcado a caracterização. Ah, tá vendo aqui? Aí eu senti uma coisa assim, um gato subiu no telhado, vão me tirar dessa novela. Já tava me preparando pra falar, vão te ligar aí, porque vão te ligar aí, tem umas mudanças. Eu falei, rodei, com certeza, agora descobriram que você não passa. Daí toca o meu telefone, ela é Glória Pérez. De manhã, eu achei que fosse um trote. Ela falou, oi, Nanda? Eu falei, oi, Glória. Aí eu, oi, que Glória? Glória? Eu falei, aham. Ela, não, só tô te avisando que vão te ligar aí, que você tá na minha novela e tal, pra protagonizar, mas vão te contar mais. Só queria fazer esse primeiro contato. Aí desligou. Glória Pérez, me dá. Tá de brincadeira? Agora fala sério. E era Glória Pérez me ligando. E aí ela postou no Twitter, assim, tipo, Nanda Costa, minha protagonista. Só que eu tava de coadjuvante das 6, assim, eu não era uma pessoa tão conhecida, sabe? É um pulo enorme. Foi um saltaço. Como é que é essa protagonista quando sai na rua, o retorno das pessoas? O que muda quando entra esse tamanho de papel? Cara, muda muita coisa, mas o volume de trabalho era tanto que eu não conseguia sair tanto na rua. Ou eu tava decorando texto, ou eu tava ensaiando, ou eu tava fazendo prova de Eu figurino. fico muito tava chocada que vocês gravando. decoram o texto. Que eu também não sei, eu não conseguiria mais decorar o que eu decorava antes. Foi no leite. Depois foi tudo. Foi embora no leite a memória. Mas eu acho que tem isso, assim, de descobrindo, e aí começou também com esse movimento, tipo Instagram, rede social, Twitter, É, todo eu mundo estou na mesma comentando, época. veio tudo meio junto, assim, então eu ouvia mais as pessoas falando pelas redes, assim, né? E foi uma novela que, cara, é muito louco, porque assim, eu lembro que na época eu dei uma sofrida, porque tinham muitas críticas e muitas coisas, às vezes até envolvendo o personagem, não necessariamente a minha A atriz. performance, mas era misturado. Eu era muito nova, eu já me relacionava com mulheres, então assim, tinha uma preocupação e também tinha uma orientação de não tornar isso público, porque não tinha ninguém que tinha falado abertamente sobre isso num relacionamento. Que é protagonista. Era inédito soltar uma bomba dessa naquela época, né? Que já tem aí uns bons anos. Mas a novela que eu achava que, tipo, tinha sido uma novela difícil, ela é um dos maiores sucessos da Globoplay. Ela tá sempre entre as 10 mais assistidas há anos. Ela é a mais pedida para reprisar, sabe? Isso de 2012, sei lá, foi em Acho que é 2012. Então a Morena foi um período muito difícil para mim de fazer, pelo volume de trabalho, pela exposição, por ser uma mulher que se relaciona com mulheres e não poder relaxar.
por medo de dar pinta em cena, então tinha cena que eu tava muito nervosa, e daí eu falei, tô macho man, aí voltava pra criança, falei, não posso, vão descobrir agora que eu, sabe? Então foi muito sofrido ali, sabe? E até performar fora de cena, que era, sei lá, ir num programa, ir no Faustão, e aí botava uma roupa que eu não estava confortável, que não tinha a ver com a minha personalidade, com a minha natureza, mas porque eu achava que eu tinha que estar num padrão das pessoas que eu via que estavam naquele lugar. Agora, a personagem que eu mais me diverti foi Sandra Helena, em Pega Pega, uma novela das 7, porque eu tinha acabado de vir do Sertão, que eu tinha feito Entre Irmãs, né? Que também foi a Patrícia Andrade que escreveu. E aí, depois de Salve Jorge, eu entrei numas que eu não queria mais atuar. Aí eu falei, não. Teve esse momento, deu. O que uma atriz mais pode querer protagonizando uma novela das 9 na época? Que novela das 9 era o auge da carreira de uma atriz popular, assim, né? Aí eu falei, não quero mais. Não era isso que eu imaginava, tô sofrendo, tô cansada, críticas e assim, tipo, muitas questões, assim, foi muito profundo. Quero poder beijar na boca na praça, sabe? E era muita coisa junto. E aí, nisso eu encontrei a Patrícia Andrade, a Pan, ela falou, cara, tô escrevendo uma personagem pra você, que é você, mas eu não decido sozinha. Então, tinha essa expectativa de assim, pode ser que eu sonhe aqui. Falou, não, se você for desistir, vai ser depois desse trabalho, porque é pra você. Aí você ficou no Deus me livre, quem me dera. E aí eu fui pro Sertão e foi muito especial esse trabalho. E eu acho que ele me deu uma aterrada, assim, sabe? Porque foi muito intenso e essa personagem mexeu muito comigo. E eu acho que ela me aterrou, assim, sabe? Ela deu uma credibilidade. E aí e aí eu lembro de estar nesse trabalho. E aí toca o meu telefone, eu tava no sertão, assim, queimada de sol, mão suja, tava sertaneja, assim, feliz. Aí eu lembro que tocou o telefone e era o Fabinho Zambroni, produtor de elenco de Pega Pega. Ele falou, Nanda, a gente tem uma personagem aqui que a gente pensa em muito você, o Luiz quer te convidar para fazer e tal, Luiz Henrique Rios, a gente tem uma reunião, vem aqui. E eu falei, eu não tava querendo fazer novela, eu não queria mais, que assim, eu falei, cara, eu vou encerrar a carreira com esse filme, que eu acho que vai ser um bom trabalho, vai ficar bem na fita, eu vou parar por aqui. Vou parar no auge. Deixa eu parar. Só que aí, quando eu cheguei para conversar com o Luiz, estavam todos os diretores, porque sempre tem um diretor geral e tem 4, 5, estavam todos lá. Aí ele já abriu assim, tava a minha foto logo na capa, ele abriu do projeto, falou, quero te falar que essa personagem, ela é solar, ela é engraçada, ela é determinada, ela sabe o que ela quer, ela é vaidosa, ela é um pouco fútil, ela tem uma gargalhada estrondosa. E aí, cada vez mais eu ficava com mais medo de fazer a personagem, porque, assim, eu nunca tinha feito comédia, só me chamavam para fazer drama. Eu não sabia se eu sabia fazer comédia e eu não sabia gargalhar. Quando ele falou, ela tem uma risada estrondosa, ao invés de falar assim, tipo, ele não me deixou falar, Luiz, eu não vou fazer, eu fui ouvi-lo, né? Aí quando ele terminou de falar, eu falei, que bom, eu tenho motivos. Eu falei, cara, você, assim, agradeço você confiar em mim, essa personagem tão importante de destaque, mas eu não sei fazer comédia, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu nunca fiz personagem fútil, não sei o quê. Aí ele falou, você vai fazer. Daí eu falei, cara, eu não sei fazer isso, Luiz. Aí ele falou, olha só, Nanda, tem um monte de gente aqui me falando que eu tô louco de escolher você, que você não vai fazer isso bem. Mas eu tô te falando que vai. Você vai acreditar em mim ou neles? Eu falei, eles quem? Eu vou fazer. E eu não sabia gargalhar. Ele soube vender muito bem. Na hora ele... É aquela coisa, não fala duvido pra mim, sabe? Que aí eu viro bicho. E aí, nesse dia, eu saí de lá e falei, o que eu fiz? Eu já não queria fazer, eu tô me expondo. E aí eu liguei pra uma fono. Falei, eu não sei gargalhar, me ajuda. Ela, joga a cabeça pra trás. Joga a cabeça pra trás que vem. Aí tudo era, eu falei, tô canastrando, sou uma atriz péssima, eu não sei gargalhar. Não vinha com som, minha risada sempre foi. A minha também é bem mais pra dentro. E a gargalhada era o lance da personagem, assim, tipo, ela tinha uma gargalhada. Um tipo de desafio. Ferrou, falei, agora descobriram que eu sou uma farsa, eu podia ter encerrado, eu podia não fazer, eu não tava contratada, tá tudo certo. Por que eu me enfiei nesse lugar de novo? Aí comecei a sofrer e tal. Aí peguei a fono, aí peguei uma professora de canto e comecei a trabalhar para vir a gargalhada e a danada não vinha. E já estava chegando perto de começar a gravar, sabe? Tava em pânico. Aí teve um exercício, uma dinâmica que era tudo elenco. E eu sempre fui aluna certinha, que não fazia bagunça, que não sei o quê.
colava pra caramba, mas entregava, mas não fazia bagunça. Aí eu lembro desse dia na turma, teve uma dinâmica, teve alguma coisa assim, e aí passou uma das atrizes, que é a Jennifer Nascimento, ela fez uma coisa assim, foi uma coisa sutil, que ela passou e fez uma cara, eu comecei a gargalhar, mas e aí parecia que tinha soltado uma musculatura que eu nem sabia que eu tinha, eu falei, e eu comecei a gargalhar de ter conseguido gargalhar, e aí a sala inteira começou a gargalhar, e aí a professora Beta, que é a preparadora de elenco, Beta Pérez, maravilhosa, ela falava assim, pô, Nanda, para aí, a gente precisa continuar a aula. Agora eu não vou parar. Eu falei, cara, eu tô gargalhando. E eu ficava eufórica com isso. Ela falou, por favor, eu vou ter que te tirar da sala. E eu nunca tinha nunca tinha me mandado embora. Eu fiquei mais feliz ainda. E a personagem era debochada nesse lugar. E aí eu abri a porta e ri, fechava de novo. E aí isso despertou, me deu uma liberdade. E aí eu lembro que assim, vamos fazer a caracterização. Aí a gente começou a fazer a caracterização. E falou, a gente vai botar um mega hair. Beleza, já tinha usado. A gente vai pintar de louro. Beleza, tinha usado. A Josão e o postiço. Beleza. A gente vai botar uma roupa... Você vai botar agora uma lente verde. Eu falei, porra, você não queria Grazi? Tô brincando. Mas aí rolou esse movimento dessa construção. E a personagem era muito diferente de mim. Ela era muito pegadora, ela era muito feminina. Aí ninguém questionou a minha sexualidade. E aí eu vim com um filme Entre Irmãs. Inclusive que eu fiz a música de abertura da série. A Bethânia gravou uma música minha, eu fui indicada ao Grammy. Eu lembro de estar gravando já Segundo Sol, que era uma novela, que aí eu vou chegar nesse lugar, que tem esse desenho, que era um convite logo depois de Pega Pega, que foi muito legal, assim, tipo, era personagem querida, tanto que eram 4 ladrões, tinham que ir presos e não queriam que prendesse ela quando fazia a dinâmica. Não, a gente ama, a gente quer ver ela se dando bem. Eu falei, cara, ela fez um crime, ela tem que pagar. E aí eu relaxei, acho, assim. Então, eu acho que Entre Irmãs me aterrou e Sandra Helena me deu asas, assim, me deu liberdade. E aí, o próximo convite na TV foi para fazer Segundo Sol, que é uma personagem baiana, a Maura, policial, que está descobrindo a sexualidade, né, a orientação dela. E eu falei, pô, que legal, eu não preciso me assumir na vida. Isso eu já estava há 5 anos com a Alan, tá? Mas me conta como é que foi receber esse convite. A hora que você olhou para o papel, você falou, sabem e estão me chamando? Não, lá já sabiam, já tinham falado, tipo, todo mundo já sabia, menos o público. A imprensa já meio que sabia, mas aí eu ficava saindo das perguntas, tipo, você não tem namorado, não? Eu falei, tenho bastante quando dá tempo, mas eu ficava o tempo, eu não relaxava, eu ficava buscando respostas para não negar e para sair de situações como essas, sabe? Tipo, não, eu tô com uma pessoa. Uma pessoa é ótimo, né? Pessoa... Já sabiam, mas assim, eu não falava. E aí arrumavam namoradas distintas pra mim, né? Qualquer pessoa que era sapatão, eu não podia encontrar alguém na praia que eu sabia que era sapatão, que eu fazia assim de longe, que era pra não estar junto, pra não dar uma legenda que queriam o tempo inteiro. Enfim. Aí me chamaram pra fazer Segundo Sol. E eu amei a personagem, falei, vou poder falar disso agora, vou poder botar o cabelo do jeito que eu quero, bem curtinho, bem Joãozinho, bem sapatãozinho. E aí comecei a fazer, e aí foi... Só que aí começaram algumas coisas assim, tipo, não olha com desejo, olha com carinho, dá um beijinho no rosto. Não vou beijar na boca, não vou beijar. Aí rolou um movimento, aí teve uma cena em que faz um beijão, porque ela começa a ficar confusa com o Yonan, que é o Babaioff, ele que eu amo, puta parceiro de cena, e aí começam também a torcer pra ela ficar com ele, e aí começa a dividir a coisa. Daí quando eu vi que eu não tenho controle, porque eu sou autora, né, dos personagens que eu fazia, porque começou uma onda de representatividade muito grande com essa personagem. Então muitas mães falavam, nossa, eu comecei a entender minha filha mais de assistir, ou de estar... Você lá, orgulhosa, mas tem também falar tudo. Aí quando eu vi que eu ia beijar ele, eu falei, quer saber? Deu o Dia dos Namorados, já postei logo uma foto com a Alan e ainda botei mais 12/6 com ela, porque assim, não é de hoje, sabe? E aí foi libertador, cara, porque eu tava já adoecendo, já tava exausta, e aí foi ótimo, porque aí começou a vir mais trabalho, acho que entrei naquela cota da diversidade, aí rolou publicidade, aí rolou capa. Mas olha, isso já era 2018, né? Acho que vocês já estavam há quase 4 anos juntas. Como é que foi
para Alan segurar esse tempo em que não dava para assumir. E assim, esse nervoso de eu vou perder a carreira que eu trabalhei esse tanto, e depois entender que o tempo também mudou, né? Nos últimos 5, 6 anos, isso virou uma conversa. Você se arrepende de ter esperado tanto? Você acha que falou bem, falou na hora certa? Acho que sim. Eu falei numa hora que já não dava mais pra eu não falar, porque eu ia adoecer e tava chato viver daquele jeito escondida, sabe? E aí eu já tava 4 anos, então assim, era uma pessoa que eu amava, que eu queria poder andar de mão dada, que eu, sabe, queria ir ao cinema sem ficar olhando se tinha um paparazzi no shopping vindo atrás, sabe? Queria poder ir dar um mergulho na praia com ela, porque não precisava estar beijando ou nada disso, mas uma foto ao lado dela já era o suficiente para as pessoas e tudo mais. Só que a Lana é uma pessoa tão leve e tão legal, assim, e tão respeitosa, que ela nunca questionou, assim, ela lidava com muita leveza, porque também ela vem desse universo da música, imagina, trabalhou com a Cássia anos e acompanhou ali Eugênia, Chicão, sabe? Então, 2 mães, porque para mim não era possível a maternidade também, porque eu ficava pensando assim, como é que eu vou explicar? Eu vou precisar trabalhar porque eu vou ter mais boleto para pagar. Como é que eu vou explicar uma barriga se eu não posso falar da minha, sabe, que eu tô com uma mulher e como é que vai ser? Assim, não vai fechar a conta, né? Melhor Que começou esse romance? E que dia que você virou e falou assim, ferrou pra mim, tô muito apaixonada? pela lã? Aham. Sempre, eu acho. Desde que eu vi a primeira vez quando eu tinha 14 anos, no show da Cássia aqui em São Paulo, lá no Morumbi, eu fui com os amigos e a gente tinha conseguido, tipo, os últimos ingressos cambista lá longe, lá no alto. E aí a gente foi assistir o acústico da MTV, aquele acústico, Maravilhoso. né, histórico. E aí tava muito de longe, e aí eu fui ver Cássia, que eu amava Cássia, e eu falei pra Flora, minha amiga, eu falei, cara, olha esse percussionista que gatinho. Aí ela olhou pra mim e falou, é uma mulher. Eu falei, cara, nada a ver, não sei o quê. E aí demorei um tempo pra entender isso, mas quando eu tava fazendo Cobras e Lagartos, primeira novela ali, 20 anos. E aí eu saí de um restaurante com um amigo e ela passou. E meu olho foi junto. Tipo, eu falei, caralho, ela é muito gata. Aí ele falou, gostou. Eu falei, pior que eu gostei. Não foge. Peraí, você já viu a Lana 2 vezes. Que hora Não, que então, chegou esse approach? passada dela. E aí eu gostei, mas não fiz nada. E aí o tempo foi passando e tal. E aí, salve Jorge, eu já tinha ficado com várias meninas, namorado, já tinha me decepcionado, já não queria saber mais de mulher, porque a mulher dava muito trabalho, mulher muito, você quer, já tava aquela crise. E aí a Pam me ligou e falou, pô, vamos sair, vamos jantar. Aí eu fui encontrar ela. E aí na época, né, eu tava tipo um escarpão, uma calça colada, uma escova. Ela olhou pra mim, a primeira coisa, antes de eu sentar na mesa, oi, Pam. Ela falou, você não tá bem, né? Você não tá bem. O que tá acontecendo? Aí eu sentei, comecei a chorar e tal. E na época ela tava escrevendo o roteiro pro musical da Cássia Eller, que a Alan fez a direção musical. E aí eu tava, não quero saber, mulher, não sei o que. Ela falou, cara, eu tô encantada com a Lalan, tô trabalhando. Eu falei, mas a Lalan é casada com a Mari. A Mari foi casada com a Alanis e foi assistente de direção de Dolores Duran. E na época... Porque o mundo é o quê? Um ovo. Aí a Mari falava assim, pô, eu mostrei pra Alan, não sei o quê. Ela adorou. Eu falei, caramba. E eu pensava assim, a Alan sabe quem eu sou, eu adoro a Mari, eu não posso... Aí ela falava, vamos no show do Moinho na Lapa, não sei o quê, você precisa conhecer a Alan. Eu falei, não vou não, melhor não, a Mari, sabe? Eu falei, não vou. E aí o tempo passou, e aí nesse dia a Pam me falou assim, cara, eu falei, não, ela é casada com a Mari, não sei o quê. Eu falei, eu amo, eu acho ela o máximo, mas ela é casada. Ela falou assim, não, elas se separaram. Você conseguiu disfarçar a felicidade? Acho que minha lágrima voltou, assim, sabe? Eu tava aqui, fez assim, trás pra frente, sabe? Chegou a minha hora. É? E aí, Nossa, cara, ela sabe bem. e aí o pior não é isso, parece até se fosse um roteiro ia ser ruim, de tão óbvio. Assim, aí toca meu telefone, eu tava procurando apartamento na época, tendo telefone. Era uma amiga falando, Fê, acho que achei seu apartamento, um amigo tá querendo vender, tá indo pra Portugal, não sei o que, você não quer ir lá dar uma olhada? Aí eu chego lá, era onde? No condomínio da Mari e da Alan, e eu não sabia se a Mari ia sair ou a Alan tinham saído, como é que tava. E eu fui ver o apartamento, o condomínio super legal e tudo certo. Aí eu liguei pra Mari
Falei, Mari, porque eu tinha um telefone da Mari. Falei, você ainda mora aqui? Como é? Não sei o quê. Aí ela falou, eu tô aqui, venha, sobe aqui, vem tomar um café. Eu juro pra você, eu entrei no apartamento, quando eu cheguei, a porta já estava aberta, tinha um tambor na porta, assim, do lado de fora, perto no hall ali do elevador, tinha um copo de suco. Eu falei, caramba, se a galera da Bahia, um tambor, um copo, eu falei, deve ser alguma. Eu falei, dá licença, tô entrando. Aí nisso sai a Mari com uma mala de rodinha. Aí ela me... Nanda, rolou essa... A gente já meio que se sabia, assim, mas rolou essa apresentação. E a Mari ainda falou, pô, muito legal, tô indo gravar o beijo do Félix, o primeiro beijo gay da novela lá, do Matheus Solano com o Thiago. Tô indo gravar, vai rolar um beijo. Como é que vai ser? Não sei. Aí ela foi contando a história. E aí falou, pô, senta aí, fica à vontade. Tchau, Nanda. Dei um abraço na Mari e sentei na mesa do jantar, que era meio junto ali perto da porta. Fiquei sentada, assim, eu tava com óculos escuros, porque eu tava nervosa. Aí eu baixei a cabeça, assim, daqui a pouco eu olho, só o cantinho de olho, assim. Elas estavam um abração, assim. Era uma despedida, porque ficaram ali um tempo e eu assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu queria sair, nem na porta podia passar, porque elas estavam bem na porta. E aí, assim, Mari foi. A Ilan chegou, também estava nervosa. E ela disse que já tinha me visto em Dolores, já me admirava. Eu tinha feito a capa da Playboy, ela tinha visto, sabe? Tinha essa coisa assim, ó, pô, tô com a gata da Playboy aqui em casa. Dela contando. Mas aí rolou essa situação, daí ela falou, pô, aqui é muito legal, você vai gostar. Aqui reciclo lixo. Vem ver, eu vou te mostrar. Aqui reciclo lixo. Muito ela mandou essa. Aí eu falei, tá, e fui, ela me mostrou onde era aqui. Você joga aqui o orgânico, aqui tem... Falei, tá, eu falei, cara, eu achei, falei, será que ela vai me levar ali, vai me pegar ali no meio do lixo? Eu fiquei sem entender. Me levou pro escuro. Mas nada, assim. Aí eu lembro que eu gostei do apartamento, gostei mais ainda de ser vizinha dela. Aí voltei para Paraty e aí não tirava ela da cabeça, daí não tinha o zap dela, tinha o da Mari, não ia pedir o contato da Lã pra Mari. E aí comecei a falar com ela no Instagram, inbox, coraçãozinho, informação do prédio, foguinho, zap. E aí falei, tô indo aí te ver. Aí peguei o carro, fui de Paraty pro Rio. E ela, mil desculpas. Não, porque minha madrinha tá aqui, não, porque não sei o que, não sei o que. Aí a gente ficou aquela coisa sapatônica, né? Você fica em casa e filhos e... Gente, mas é muito legal a história de como, na primeira vez que vocês se viram lá no prédio, que se conheceram, já rolou Já. uma tensão. Total. Foi difícil, assim. E foi rápido e foi... E ela tinha um grupo... de amigos que tinham acabado de ficar solteiros, e aí tinham 1000 combinados, tipo assim, manda mensagem, mas não pode atender, não vai não sei o que, eles iam pra praia, eles tinham combinado passar o verão solteiro, e a Lã sempre casou, assim, então ela saiu de um relacionamento e ia pro outro, ela ficou, sei lá, 13 anos com a Mari, e eu adorava a Mari, não dava pra explicar, assim, e a Mari ficou sabendo super cedo, hoje ela é madrinha das meninas, mas foi... Tá abençoada. Era pra ser. Agora, 10 anos depois, 2 filhas, o que é amor? Cara, eu acho que amor, ele não nasce de cara, né? Porque foi de amor à primeira vista. Não, paixão, fogo na periquita, sabe? E admiração, muita admiração. E acho que a admiração é que mantém a paixão, porque a gente já passou por muitas coisas juntas, assim, até esse tempo, né, escondido, o peso que isso tinha, que falar, saiu do armário, não, tirei um armário das minhas costas, sabe? E momentos delicados, difíceis, perda, ela perdeu o pai dela, pandemia, obra, mudanças, fertilização, hormônio, luto de tentar e não conseguir, um filho tentar de novo e conseguir, um descolamento de placenta, 3 meses de repouso absoluto. Cara, a gente viveu muita coisa, mas muita coisa. E aí eu acho que, assim, tem essa admiração. Lã me ensina muito, assim, com a leveza dela, quando ela fala, eu só preciso dar um mergulho, assim, que ela volta com outra energia, sabe? Ela tem uma simplicidade que é muito linda,
E eu acho ela, tipo, a pessoa mais incrível, assim, acho que eu não toparia uma família se não fosse com ela. Ela me fez ter a vontade de ser mãe, de ampliar a família. E não é porque assim, ai, vamos ter um filho, não era isso, mas era tudo isso, sabe? Eu sabia que eu ia ter uma pessoa. A gente separou num momento ali com 4 anos de namoro. Eu comecei a olhar pro lado e o nosso combinado era monogâmico. É ainda, mas assim, tinha essa coisa, tipo, não, eu comecei a olhar pro lado, tipo, o combinado não cabe. Como é que a gente vai fazer? Ela, cara, vai viver. E aí eu vivi e que bom que eu quis voltar e deu tempo. Mas aí eu já quis voltar assim, vivi o que eu precisava, porque tem uma diferença de idade, então faltou viver umas coisas por ser essa menina responsável, que isso, que aquilo. Aí fiz uma bagunça, voltei, fiz, né? A gente conseguiu realizar esse desejo nosso das meninas. E agora a gente mudou para Salvador, que era um plano, assim, ela é de Salvador, tem família lá, mas para ela era assim, quando eu me aposentar eu vou. E eu, de uma certa forma, também tinha esse sonho, pô, vai ser legal viver na Bahia, mas assim, a gente só tem o agora, na verdade. E essa primeira infância das meninas, né, acho que até os 6, 7 anos, que tá formando personalidade, caráter, a gente poder oferecer essa vida em Salvador com essa riqueza cultural, com esse colorido, com essa diversidade, com a cultura, sabe, com a gastronomia, com a música. Eu acho que assim, a escola que a gente encontrou, que é tão diversa, tão acolhedora, sabe, e me dá muito, muito orgulho de poder dar essa desacelerada, que é um luxo, que é um privilégio, e que é o que eu posso melhor oferecer, sabe? A gente está conseguindo viver de ponte aérea, fazer uns trabalhos. A gente criou agora um projeto que é o Que Querer Quer, que é um projeto infantil, um canal que quando eu estava com 8 meses na gravidez, eu encontrei tipo aquelas torres de botar CD, sabe? E aí tinham vários CDs ali e tal. E aí falei, vamos jogar fora, né? A gente nem tem mais onde ouvir isso. Falei, deixa eu só dar uma olhada. Bota fora, que as meninas chegando, abrindo espaço. Aí comecei a olhar, fez Xuxa / Lanlan. Falei, que é isso? Ela falou, não sei. Aí a gente conseguiu um aparelho para ouvir. Cara, ela tinha feito várias músicas, porque na época a Mari, que era casada com ela tocava com a Cássia na época, em 99, falou pra Lan, Xuxa vai lançar um projeto só para baixinhos. E ela tá procurando músicas infantis para lançar. Daí a Lan pegou o Fernando Nunes, que é baixista, e eles fizeram músicas para criança, porque já tinha um briefing ali do que a Xuxa estava querendo. E aí a Xuxa acabou gravando outras músicas, claro. Eu falei, cara, isso aqui é um ouro. Tipo assim, previdência das meninas. Só música candidata a hit, muito bem gravada e tal. Falei, vamos fazer isso. Aí, enfim, pré-eclâmpsia, parto, depressão pós-parto, passei por um monte de coisa durante um ano. E aí liguei pro Orlando Ávila, que é um cara gênio. Ele era da ginástica olímpica, daí ele cresceu demais e começou a fazer animação, porque ele amava a coisa do movimento dos corpos. E aí ele começou a fazer animação. E aí é um desenho super... quase que ateliê, porque ele faz stop motion. Então ele pinta, ele recorta o cabelinho de lã. Super arte. Mega arte, assim, é muito lindo. E as meninas participam, então assim, a gente tá regravando essas músicas e tem a vozinha delas, é uma Que diversão. delícia. E a gente grava em casa. Nanda, você já contou da sua experiência de gravidez? Eu tava conversando um pouco sobre isso com a Juliana antes de você chegar, dessa desventura em série. Aconteceu muita coisa. É o tempo, a grana, o emocional nas fertilizações. Depois descolamento de placenta, depois pré-eclâmpsia, depois filho na UTI, depois até ficar presa no elevador, você ficou. Ok. Então, assim, tudo isso fez o seu puerpério, que já não é uma fase fácil para ninguém, ganhar contornos muito pesados. Quem que te ajudou a atravessar essa tormenta? Porque a loucura de não dormir, associada a esse cansaço, como é que foi? Como é que você conseguiu sair do outro lado? Cara, foi um monte de coisa junto, porque eu não tive rejeição com as meninas, mas eu tinha umas paranoias, eu achava que ia acontecer alguma coisa, que ia dar ruim, o medo de perdê-las era muito grande. E veio, assim que elas nasceram, porque assim, primeiro era não vou conseguir, não vou conseguir. Consegui muito, consegui duplamente. Consegui muito. Então, muito grave. E aí passo por... Aí tudo certo. Aí quando dá 12 semanas o médico fala, pode contar pra família, pode contar pros amigos. E aí
eu comecei a sangrar e eu sangrei tanto que eu achava que não era possível segurar uma gravidez sangrando tanto. E aí fui fazer ultrassom, tava lá com descolamento importante e eu tinha que ficar de repouso até o 5º mês. E aí do 5º mês pra frente foram só 3, porque nasceram de 8 meses. Mas eu tava assim, plena. A minha barriga eu queria botar pra fora, tudo que eu quis esconder durante o complexo, eu queria botar a barriga pra fora, meu cabelo tava lindo, minha pele, eu tava me sentindo poderosa, consegui 2, não sei o que. E aí o parto, tipo, meu rim começou a parar, minha pressão subiu muito, tipo, no mesmo dia, assim, porque a minha pressão é baixinha, tava tudo certo. E aí foi, tem que ser agora, tem que ser já. Foi um pouco assim. Aí uma filha vai para uma UTI, a outra vem para o quarto, aí tem que ganhar peso. Aí eu começo a ficar com muito medo de amar, sabe? Aquele amor que não nasceu ali de cara, como eu achava que era, né? Eu romantizava, vai nascer filha, vai botar, vai vir os bebezinhos O céu abre, os anjinhos aí eu tinha uma cantam. mãozinha magrinha assim, passando, né, pela rede, assim, falei, ai meu Deus, muito pequenininha. Aí me veio muito medo. Aí eu tinha medo de tudo. Eu achava que tudo ia dar errado, que ia... E aí foi muito difícil. Aí fico presa no elevador, aí 1000 paranoias, desespero, muito hormônio, porque eu não tomei hormônio só pra engravidar, conseguir engravidar. Eu tomei hormônio pra segurar a gravidez. Eu tomei hormônio até o dia do parto. Você devia estar bem fácil conviver com a senhora. Tava louca. E, cara, eu tava tão feliz que, assim, acho que o difícil foi depois que nasceram. E aí, todo aquele amor próprio que eu tinha foi pelo ralo, né? Porque, assim, aí o cabelo vai caindo, a barriga fica um horror, a memória não existe, sensação de que eu não vou dar conta, que, tipo, caramba, não posso deixar morrer, não posso deixar... Não pensava assim, preciso amar, não posso deixar morrer. Não pode morrer, tá tudo bem, tá respirando. Uma paranoia. Até entender... E aí, como não teve a rejeição, com as meninas, eu amava amamentar, tinha uma conexão, e elas, tudo que elas precisavam era ganhar peso, então eu achava que quanto mais gordinha, mama. E tinha muito prazer nisso, nesse vínculo. E aí, só que tava muito sofrido e, pô, já é muito difícil, né? Quando você tem um só, quando dá tudo certo, o puerpério já é desafiador. Agora imagina com essa quantidade de hormônio, com essa descarga, com uma filha na UTI, eu reinternando na UTI, porque depois eu tive um pico de pressão, eu fiquei uma semana sem dormir, porque eu achava que se eu fechasse o olho eu não ia abrir mais. Minhas paranoias, né, da depressão, assim, cara, eu vou morrer, eu não posso deixar ela sozinha, o plano é nosso, a gente tem 2 filhas, agora eu me comprometi, eu vou até o fim. Então, se eu não posso morrer, sabe, eu tinha esses pensamentos. Você bem pautada no trabalho, né? Também. Capricórnio, ascendente, né? Eu sou Libra com Capricórnio. Mas aí foi difícil diagnosticar por conta disso, porque eu era muito funcional. Eu não entreguei as contas. E aí, como eu consegui? Consegui com uma parceira incrível que falava, Fê, tá tudo bem, essas coisas acontecem, eu tô aqui, eu dou conta, eu tenho ajuda aqui, sua mãe tá aqui, sabe, dando essa força. Eu lembro de estar na UTI, tudo que precisava era dormir, para eles tentarem regularizar a minha pressão, porque toda vez que vinha de 15 em 15 minutos, vinha aquela coisa para ferir, né, dava aquela apertada no braço, eu já olhava para trás para ver se tinha baixado, então eu tava assim... Aí sobe, tava ajudando. causa tensão. E aí eu não conseguia, tomava uma medicação, não baixava, tomava outra, não baixava, e aí achando que eu tinha ficado louca, porque como eu estava variando com a pressão muito alta, assim, eu falava, fiz a curva, não vou voltar mais, como é que vai ser? Meu Deus, fiquei maluca. E aí eu estava muito panicada, assim. Daí o pediatra das meninas, o Ricardo Chaves, ele falou assim pra mim, olha só, tá tudo bem com as meninas, você não tá muito bem, mas vai ficar. Você precisa de ajuda. E aí eu fui pra uma psiquiatra, que inclusive era a mulher dele, que eu falei, me indica, ele falou, a Ju é ótima com isso, que eu já conheci e tal. E aí eu lembro de pegar o carro, e aí ela falou, não, você não pode dirigir assim. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ter controle de alguma coisa, eu preciso dirigir, eu não quero entrar num carro com alguém, eu não quero ver ninguém, eu tô bem pra dirigir, eu dirijo bem, sabe, eu falei, tá tudo certo. Eu sou funcional. Deixa eu ir dirigir meu carro. E aí eu lembro que eu peguei o carro, parei na Jardim Botânico, na Avenida Jardim Botânico, que tava um mega trânsito, tava um silêncio, eu tive um prazer naquele momento. Eu falei, meu Deus, um tempo de trânsito só pra mim, botei uma música, respirei, fui pra terapia. E aí a partir dali começou a melhorar, assim, porque eu comecei a falar, e aí ela falou, cara, tudo que você tá
me dizendo que aconteceu, tudo que você passou, ficar presa no elevador, uma filha na UTI, tarará, tarará, hormônio. Se você chegasse aqui e falasse que eu tô bem, é tipo, é fisiológico, é óbvio que ia ser difícil, sabe? Mas aí ajustou a medicação, já faz muito tempo que eu não tô com ela, e vem o desenvolvimento das meninas, a alegria e o amor. O viver que aconteceu, né? O Aí eu acho que sorriso dá que uma vem na calma. troca, aí você vai vendo que tá dando certo, sabe? Você vê o amor entre elas, assim, aí acho que tudo isso que é, né, dobrado, que é mais caro, a privação de sono é o dobro. A mama de 3 em 3 horas, então ali vai ser de 1h30, 1h30, porque você vai trocar, uma virose, uma pega, a outra pega. Então, assim, tudo que é dobrado também é multiplicado, sabe? Porque quando você vê as duas se abraçando, se beijando, irmã, uma cuidando da outra, e agora elas já estão, mamãe, peguei isso pra minha irmã, sabe? Acho que a minha irmã vai gostar dessa roupa, pega no próprio guarda-roupa, assim, sabe? Leva. É muito lindo, assim. Então eu fico muito, muito feliz, assim, e orgulhosa. Agora, você tem redes sociais que são vistas por muitas pessoas. O seu casamento acaba se tornando um casamento político. A sua maternidade é uma maternidade política. E você coloca isso para naturalizar, para mostrar o amor, para mostrar uma família. Mas isso também acaba expondo vocês. O que é público e o que é privado nesse jogo quando a sua existência também é política? Cara, público, eu acho que por mais que eu faça uma coisa, eu não tenho uma equipe, tipo, em casa para registrar, não tenho muitas vezes tempo para alimentar uma rede do dia a dia, do corre. Às vezes em uma coisa eu faço tudo eu mesma, que acabo editando os vídeos e que faço um recorte imagina que o dia tem 24 horas, eu posto raramente alguma coisa da realidade, é apenas um recorte. Aí, às vezes eu escuto assim, pô, mas elas não brigam. Eu falei assim, cara, você acha que eu tenho tempo de parar e filmar a briga e editar a briga? Claro que elas brigam, são irmãs e que é importante pro desenvolvimento que elas briguem, que elas negociem, né? Mas assim, apesar de não parecer, temos muitas coisas privadas e a gente compartilha uma parte que é político, porque são 2 filhas que foram completamente desejadas, amadas e felizes, sabe? Então, é importante a gente compartilhar essa alegria, porque às vezes eu já escutei assim, há muito tempo, mas tipo assim, pô, coitadas, e aí quando elas descobrirem que ela tem 2 mães, cara, elas já nasceram sabendo que elas têm 2 mães, elas não vão descobrir, isso é uma coisa natural delas, assim, isso não é uma questão, sabe? Então, eu acho que é importante, porque eu acho que a representatividade de hoje, acho que se eu fosse aquela menina que jogava futebol em Paraty, que também sonhava em ser atriz, se eu visse essa família, eu também ia sonhar em ter, mas não era possível nesse formato, naquele momento. Ou, assim, até era, mas de coisas que a gente não via. Então, assim, pensando um pouco na criança que eu fui, sabe? E eu sei da importância que a minha família tem, porque a gente percebe isso na rua, sabe? De pessoas que vêm contar histórias. Tipo, outro dia, vindo pra cá, eu parei pra comprar um lanche no aeroporto, veio uma mulher que tava passando meu café, eu pedi o café, ela tava, tá. Na hora que ela virou, ela ficou olhando pra mim, ela falou, cara, você não sabe a importância que você tem, a minha filha acabou de casar com a companheira dela, e eu acompanhei o movimento da sua família, e eu achava que eu não ia ser avó, e agora, sabe, são coisas assim. A minha avó também, quando eu né, assumi, falei pra ela, a primeira coisa que ela falou, caramba, não sei, Óbvio. o ano que minha irmã bem mais nova vai querer ter filho, né, ela também não sabe e tal, mas ela pensava assim, tipo, será que eu não vou ser avó? Ela já tinha perdido uma filha, será que a família agora, tipo, e até então, durante muito tempo, eu achava que não ia mesmo, sabe? Aí, a partir do momento em que vivo com a Alan e sigo trabalhando, mesmo falando abertamente sobre isso, sabe? A vida se abre para muitas possibilidades, né? Como é que as meninas resolveram chamar vocês? Elas chamam Mamãe Lã e Mamãe Nã. E às Que é- vezes eu falo Mamãe Lã, Mamãe Nã, Mamãe Nã. Agora Qualquer uma você. elas estão elas brincam com isso. Às vezes, mamãe, mamãe. Aí você chega e fala, oi, filho, essa não, a outra. Aí já fica pegando festa dessa idade. Tem coisas que elas pedem pra mim, tem coisas que elas pedem pra ela, porque tem mais jogo. Muito bom.
Nanda, foi uma delícia te receber aqui. A sua história, ela é muito recheada de coragem. É por isso que eu fiz essa abertura. Porque você olhou para a vida e falou, eu vou viver. Eu acho isso muito bonito. Para a gente encerrar, eu queria que as pessoas te conhecessem um pouquinho mais pelas coisas que você consome. Então, eu sei que a sua vida é cheia de música. O que tá tocando hoje, assim, no repeat na sua playlist? O que querer quer. Pode parecer propaganda, tô puxando para mim, mas o tempo que dá eu tô trabalhando. A gente está trabalhando nas músicas desse projeto que a gente fez agora. E aí eu tenho um privilégio, porque Lan também toca com Bethânia. Então, assim, tá tirando música nova, tá rolando uma Bethânia em casa. Me fala um filme que você gosta muito, ou uma série que você gosta muito. Um filme que eu gosto muito, Bacurau, né? Bacurau é um filme. Pronto. Tava revendo outro dia, gosto muito. É, muito bom. E um filme que agora, na verdade, um livro. Você ia chegar Eu ia falar agora. Não corta. Me conta. Não, me diga, pode falar qual livro. Eu li naquele momento do término com a Lan ali, que é o ano em que eu morri em Nova York, da Milly Lacombe. Que fala sobre separação, enfim. E aí eu me identifiquei demais com aquele livro. Quero te agradecer, porque foi muito boa a conversa. Foi tão legal quanto eu imaginei que fosse. E eu não quero que você saia de mãos vazias. Vou te dar um presentinho. Meu Deus. Trouxe para você o livro da Annie Ernaux. Porque a Annie Ernaux, que recentemente, né, há alguns anos ganhou o Nobel de Literatura, tem uma coletânea de crônicas dela. Eu te dei esse livro primeiro porque eu acho que a leitura que a Annie Ernaux tem sobre a própria vida é muito interessante, muito enriquecedora. E porque são contos, então você pode ler muito rapidinho entre um trampo e outro com criança, dá tempo de ler. E um cafezinho do Mamilos para você tomar quando der tempo para você ler um conto. Não, eu tenho que tomar o cafezinho para ler os contos. Eu durmo. Maravilhoso. Muito obrigada. Esse é o Mamilos Café dessa semana. Semana que vem tem mais. Um beijo. Mamilos Café.